Bloco um. Então, gente, da petição inicial, realmente, que é uma quantidade muito grande de cenários, de elementos, né? Como a gente fez nas outras masterclasses, a gente sempre teve o foco em algum elemento, né? Em algum ponto, para que a gente pudesse fazer esse aprofundamento, para que a gente pudesse fazer esse debate com vocês. E aproveitando especialmente quem está ao vivo, né? Mas também pessoal que estivesse acompanhando, está acompanhando nesse momento a gravação, ter um material que fosse bastante lógico, né? Então, o foco da nossa Masterclass 8 é a ideia do pedido. O que é o pedido da petição inicial? Né? O que é o pedido da petição inicial? O encaminhamento de prestação jurisdicional satisfativa ou cautelar que se direciona ao Estado, né? Então, o pedido realmente é o que eu quero, né? Qual é o encaminhamento? O código fala que pode ser satisfativo ou pode ser da natureza cautelar. A gente vai trabalhar mais no campo social com prestações da natureza satisfativa, né? É, e, e eu vou dizer para vocês o seguinte: parece fácil, mas eu estou há 3 anos fazendo mentoria. Não teve nenhuma petição que eu não corrigi pedido. Nenhuma petição que foi perfeita o encaminhamento de prestação jurisdicional. Claro que eu tenho uma exigência um pouco nível hard, né? Nas coisas. Mas vocês têm que aprender, para ser advogado de verdade, tem que saber fazer pedido. Tem que saber o que está pedindo para o juiz. E eu falo aí no sentido mais amplo, no sentido de qualquer petição, né? Não só da petição inicial, mas os demais requerimentos. Que é uma sequência da petição inicial, que nada mais é do que uma sequência ordenada da petição inicial. O que eu peço no recurso, né? Evidentemente que tem que ter uma contextualização muito grande com aquilo que está na petição inicial, até mesmo sobre pena de caracterização de supressão de instância. Então, eu quero a atenção de vocês com relação a esse elemento. Eu quero a atenção de vocês com relação a um cuidado que vocês têm que ter no fechamento das peças, ou cuidado que vocês têm que ter no pedido. Está claro o pedido? Ele está congruente com a peça? Agora já começa a complicar. Ser claro é uma coisa, ser congruente com a peça é outra. Ser congruente com a peça ele se estabelece como uma decorrência lógica da sua peça? Ou vocês estão fazendo assim, olha, não sei o que eu pedi, eu vou jogar para Deus aí, e para Deus entenda-se, para o judiciário resolver, né? O cliente me trouxe uma bronca, aí eu vou jogar essa bronca para o Poder Judiciário e que seja o que Deus quiser. Não. Não pode ser assim. Quando a gente fala que advogado é o primeiro juiz da causa, né? Essa máxima ela só se concretiza a partir do momento em que realmente, né, a questão é colocada no Poder Judiciário e há um correto encaminhamento das coisas em termos de pedido, né? Então, saber pedir. A gente sabe que muitas vezes, dependendo da lógica aí do magistrado, eles começam a ler a peça pelo pedido. Eles começam de trás para frente. Como muitos aí leem um jornal de trás para frente, né? A gente sabe que muitas vezes acontece isso. Então, o cuidado que vocês têm que ter com o encaminhamento, aquilo que vocês estão pedindo para o Poder Judiciário, aquela prestação que vocês estão encaminhando para o Poder Judiciário, a lógica daquele encaminhamento que vocês estão fazendo, né? 25 anos de advocacia me ensinaram que toda vez que eu não encaminhei direito para o Judiciário, voltou pior.
Se já fazendo certo as coisas são difíceis de acontecer, imagina fazendo torto, né? Então não dá para acreditar que as coisas vão sair melhor se realmente eu fiz uma peça falha, uma peça muito fraca, uma peça sem um devido fechamento, sem um devido encaminhamento final. Então, o que a gente vai treinar aqui ao longo da noite, quero a atenção de vocês para todos o circuito, né? É justamente a gente entender essa lógica da peça, a gente entender tudo que está por trás da peça e quantas questões podem aparecer para nós justamente nesse cenário. O pedido é, portanto, o elemento central de delimitação dos limites objetivos da coisa julgada. Então, ao encaminhar um pedido de prestação jurisdicional, eu delimito aquilo que eu quero que tenha a mão do Estado, que tenha o poder de, de termos uma decisão com o selo do Estado, e que vai transitar em julgado, no sentido de que não mais será objeto, né, de ponderação. Aquilo que irá transitar em julgado em cognição exauriente. Então, o pedido, com os fatos jurídicos articulados a essa realidade, que é o que vai transitar em julgado, né, deve ser trabalhado com esse cuidado da teoria da substanciação. A teoria da substanciação nada mais é do que a teoria a teoria processual, que vai determinar que os fatos são fundamentais no sistema brasileiro, né? Os fatos são decisivos, né, para a fixação dos limites, os limites objetivos da coisa julgada, aquilo que vai transitar em julgado, né? O que que eu sei? O que que eu sei a respeito do objeto do processo? O objeto do processo é formado pelo pedido e pelos fatos que estão estabelecidos, então, no que a gente chama de causa de pedido próximo. Então, essa delimitação, pessoal, é uma delimitação que comporta ao segurado e ao advogado estabelecer, né? A delimitação da causa de pedido e do pedido, né? Fazer um pedido de prestação jurisdicional adequado relacionado a determinados fatos, né? Direcionado a determinados fatos. Esse é o limite objetivo. Em geral, daqui o juiz não pode sair do quadrado, né? Porque justamente compete à parte e o seu advogado, né, tomar esse movimento aqui, né? Limites objetivos da coisa julgada, ou seja, o objeto da coisa julgada, né? Para ter coisa julgada, precisa ter julgamento do juiz, mas precisa ter julgamento em cognição exauriente a respeito daqueles determinados fatos, né? Por isso que tutela provisória não faz coisa julgada, né? Porque a tutela provisória ela precisa ser confirmada em sentença. A tutela provisória é cognição sumária. Usemos sempre os termos corretos. Tutela provisória é cognição sumária. Ao ser ratificada em sentença, ela se torna, então, cognição exauriente. O sistema, então, brasileiro, só para retomar esse conceito que é fundamental na advocacia de vocês, o sistema brasileiro trabalha com a teoria da substanciação em que os fatos são fundamentais. Fatos jurídicos que não estão na petição inicial podem ser objeto de uma outra demanda, né? A teoria da substanciação, ela tem a sua rival, a sua oponente, é a teoria da individuação, em que o que importa é a relação jurídica, né? O que importa é tudo que aquelas partes A e B elas já tiveram em termos de relação.
que tenha consequências jurídicas. Então, numa teoria da individuação, como é o sistema alemão, os fatos não interessam tanto. Interessam quem está processando quem e o que está sendo levado ao Poder Judiciário. Sendo que eu não vou ter uma segunda oportunidade para entrar contra B, né? Se eu deixei de trazer determinadas matérias, determinados fatos no processo originário. Né? É o que, por exemplo, o professor Araquém de Assis, um dos grandes processualistas, entende que seria o ideal no Brasil se adotar um sistema de individuação, para que as partes elas não pudessem entrar com 2, 3, 4 ações contra o mesmo réu. Né? O que faz muitas vezes acontecer isso no justiça do trabalho, né? O empregado entra com 2, 3, 4 ações contra o empregador, mas mudando o objeto, né? Num entra com acidente de trabalho, no outro entra com horas extras, no terceiro entra com um adicional de insalubridade, e isso é possível no sistema brasileiro pela teoria da substanciação. Como é que o sistema brasileiro adota um contraponto a isso? A teoria da substanciação. Não esqueçam mais. Como é que o sistema brasileiro adota um contraponto com relação a isso? Ele autoriza que seja feito acordo por toda a relação jurídica. Esse é o mecanismo do artigo 515, parágrafo 2º. O sistema adota que os fatos são importantes, mas ele autoriza que, para fins de acordo, toda a roupa suja possa ser lavada. E que o juiz homologue, então, acordo fora da causa de pedido e pedido. Por isso que acordo, as partes têm maior liberdade. Por isso que acordo tem na Justiça do Trabalho aquela famosa expressão que está sendo dado quitação ao contrato. Ou seja, está se resolvendo toda a relação jurídica. Independentemente do que foi objeto da inicial. Por isso, né, os cuidados que uma boa advogada, um bom advogado deve ter é fazer acordo, né? Com relação ao que ele está dando quitação, com relação ao que aquele acordo está abrangendo. Porque o sistema brasileiro da substanciação adota que, se o juiz julgar o mérito, ele tem que ficar naquele quadrado exposto na petição inicial em termos de causa de pedido e pedido. Se o juiz julgar o mérito, artigo 487.1, o juiz ele deve levar em consideração os fatos e os pedidos estabelecidos na inicial. E é por isso que mesmo em sede de reafirmação da DER, o STJ estabelece no tema 995 que, para fins de reafirmação da DER, os fatos supervenientes têm que ser relacionados à causa de pedido. Ou seja, tem que estar atrelado àquelas circunstâncias narradas da petição inicial, para fins de julgamento pelo juiz. Agora, acordo, para fins de acordo, é possível que se julgue fora da causa de pedido e pedido. É uma forma do sistema ele contrabalancear a rigidez da teoria da substanciação. Repito, artigo 515, parágrafo 2º. Né? E aí o código vai bem longe, ele autoriza até que terceiros possam integrar o acordo. Não só a relação jurídica, mas também partes. Confiram lá. Né? Então, é um sistema inteligente. Né? Os fatos, causa de pedir próxima, né? Próxima ao quê? Próxima, como é que vocês nunca esquecem disso, que a causa de pedido é próxima? Porque os fatos estão próximos ao pedido mesmo. É a ideia, é uma proximidade com os pedidos e uma delimitação do objeto daquilo que vai transitar em julgado. Agora, acordo vai transitar em julgado no acordo aquilo que for homologado no acordo. Né? Tendo uma possibilidade ampla aí de formação. Se de uma maneira geral as liminares precisam ser confirmadas em cognição exauriente, dizia para vocês há pouco, trata-se de instrumentos de inversão do ônus do tempo no processo, sendo requerimentos contidos na petição inicial e não pedidos propriamente ditos. Então,
defendo aqui com vocês que a tutela provisória ela não deve ser tida como pedido. A tutela provisória é um requerimento. É um requerimento, é um instrumento de inversão do ônus do tempo no processo. Aquilo que ia ser concedido lá na frente, após o trânsito, vai ser concedido antes. Então, a tutela provisória ela não é obrigatória. A tutela provisória é um requerimento, né, atrelado a um pedido de julgamento de mérito e de confirmação, então, daquela ordem liminar em sentença. Quando vocês vão fazer um pedido de tutela provisória, vocês têm que pedir que essa tutela seja ratificada em sentença. Essa é a lógica dela, como requerimento, né? É, é assim que o sistema processual ele enxerga, não é, as tutelas provisórias, tanto de urgência quanto de evidência. Talvez essa ideia de inversão do ônus do tempo no processo ela seja até mais clara na tutela da evidência, né? Porque eu não tenho nem urgência, mas eu já ganho no início do processo. Eu já recebo no início do processo. Pela evidência do direito. E até mesmo liminarmente. Se eu tiver, por exemplo, precedente a meu favor, nos termos do artigo 311, inciso 2. Então, essa inversão do ônus do tempo no processo, se eu não tivesse pedido tutela de evidência, essa decisão, ou essa concessão de benefício previdenciário, no exemplo do processo previdenciário, né, ela iria ser concedida em sentença, né? Então, a tutela provisória ela não é do âmago do processo, né? Ela é uma tutela de cunho especialmente satisfativo, né? Que é o próprio bem da vida, o próprio benefício, que vem para dinamizar o, o, o processo, né? A sequência do processo, mas ele não vai impedir a sequência procedimental correta, que é a confirmação da liminar em sentença. Professor, mas eu ouvi falar aí de uma liminar aí sozinha, de uma liminar solta. É uma situação excepcional do artigo 304, né? Isso vem do Código de Processo Civil francês. Eu nunca usei na Previdência isso. Aliás, eu nunca usei em nenhum cenário, né? Mas é para, por exemplo, quando realmente o pedido de tutela provisória ele se basta por si só porque tu não tem interesse no processo principal. Concessão de medicamentos, por exemplo. Tu quer uma liminar para conceder medicamento, né? Mas, por exemplo, quando eu fiz isso, concessão de uma liminar para medicamento de um segurado que estava com câncer, estágio terminal e tal, eu entrei contra o plano de saúde e pedi dano moral também. E ganhei dano moral. Então, o dano moral tu não pode pedir numa liminar sozinha, eu tinha que fazer o processo. Então, eu já fiz o processo principal com o pedido de liminar incidental, que é o que geralmente se faz. Essa história de liminar preparatória aí, não sei, não sei. Para os processualistas raízes, isso é um pouco estranho. Mas vocês que são um pouco Nutella aí, alguns de vocês aí, vocês podem testar. Eu digo raiz é que quem fazia já as petições do Código de 73 já, com, com bastante convicção nas ideias do Código de 73, que sequer tinha tutela provisória. Tutela provisória satisfativa é de 94, né, gente? Então, a tutela satisfativa, ela nem na provisória, nem nasceu com o Código de 73. Então, tradicionalmente, o que nós vamos ter o quê? É a tutela provisória satisfativa e incidental. Aquele pedido liminar que a gente pede na petição inicial. A gente não tem muito essa lógica da tutela provisória antecedente, que antecede o processo principal. Isso acontece muito em medidas cautelares, ou mais em medidas cautelares, mas que a gente não usa tanto na Previdência, né? Então,
Me parece que para fins do nosso módulo aqui, oitavo, nos interessa compreender bem que a tutela provisória é um requerimento de inversão do ônus do tempo no processo e que a gente tem que ter um cuidado de fazer o requerimento de confirmação dessa tutela provisória em sentença. E a gente não esquecer de pedir a ratificação dela em sentença. Até mesmo porque, sendo ratificada em sentença, a apelação da parte contrária não é recebida no efeito suspensivo. A tutela provisória sozinha, a ideia é, então, vou pedir um medicamento, vou pedir uma liminar, essa liminar ela vai ser concedida, essa liminar sendo concedida, a parte contrária não vai recorrer, e tá bem, o que eu queria era liminar mesmo, tá bem. Essa liminar sozinha, do 304, essa tutela provisória antecedente satisfativa, ela precisa ser satisfativa, né? Não pode ser cautelar, é uma tutela provisória antecedente satisfativa. Essa tutela, e tem que ser de urgência, eu ainda tenho que identificar a urgência. Uma tutela de evidência, por regra, é incidental. Uma tutela de evidência, por regra, é satisfativa, a lógica dela é ser satisfativa e ser incidental. Né? A tutela, essa liminar sozinha, quando a gente fala tutela liminar sozinha, tecnicamente a gente chama de uma tutela provisória antecedente, que tem que ser o quê? Então, antecedente de um eventual processo principal que nunca vai ter. Tutela provisória antecedente. Ela é de urgência e ela é satisfativa. Ela busca o bem da vida. Ganhou a liminar, paz e benção. Muito bem, ninguém recorre. E essa tutela provisória antecedente de urgência satisfativa, ela se estabiliza. Ela não faz coisa julgada. O que bate com esse conceito do início da aula, né? Para ter coisa julgada, tem que ter cognição exauriente. Como a liminar é cognição sumária, como é que o código estabelece uma lógica para isso? A decisão se estabiliza. A decisão, não sendo discutida em 2 anos, ela é uma decisão que fica no limbo, digamos assim. Ou seja, ninguém vai mexer mais com isso. Deu a liminar, a outra parte também não discutiu e estamos assim resolvidos. Não é o nosso foco. Então, o nosso foco são as tutelas provisórias como requerimentos que precisam ser confirmadas em uma cognição exauriente, então, confirmadas em sentença. Muito bem. Por outro lado, também larguei uma frase no início para vocês. A petição inicial perfeita é relação com o duplo grau de jurisdição. Em que pontos realmente sou sucumbente? Em busca de uma concepção lata de acesso ao Poder Judiciário, inclusive com as liminares aqui, diante do artigo 5º 35 com o 5º 78. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês, né? Fazer uma petição inicial perfeita, pessoal, antes de qualquer coisa, né? Fazer com que todas as questões, todos os fatos, todos os elementos estejam na petição inicial. Para que não se alegue qualquer questão envolvendo supressão de instância. Esse é o primeiro ponto. Mas, fazer uma petição inicial perfeita com requerimento de tutela provisória significa que, se o juiz não me conceder a tutela provisória em sentença, eu sou sucumbente. Né? Uma última mentoria foi assim. Segurada pediu a liminar. O juiz disse que ia examinar depois. Tá. Sentença. Vem a sentença e sentença é procedente. Aí o juiz diz o seguinte: não, a liminar fica para depois, porque tem que esperar o recurso aí do INSS. Fala, mas não vai dar liminar nunca, então. É a segunda vez agora. O juiz disse que ia examinar depois, agora diz que, como tem o recurso do INSS com efeito suspensivo, se tiver, que a parte aguarde o exame do recurso para implementar o benefício.
né? E a dúvida da colega foi, mas, professor, a sentença foi de procedência, mas eu sou sucumbente para apelar, nesse caso? Eu apelo exatamente para que seja feito o quê? Né? Realmente, na parte principal, a sentença foi totalmente procedente. Tá? A única questão que tu tem a discutir é a liminar. Na verdade, tu quer a tutela provisória agora. Tu não quer a tutela provisória depois, tu quer a tutela provisória agora, né? Então, nesse caso, tu vai ter que fazer uma apelação. Agora, essa apelação, ela só vai fazer sentido se tu fizer um pedido de efeito suspensivo ativo. Efeito suspensivo para ativar a liminar. Então, essa apelação, ela tem realmente um aspecto controverso, que dá margem, né, a um debate e a uma conversa aí que a gente fez em mentoria, porque não adianta tu fazer uma apelação requerendo a liminar por si só, ela só faz sentido esse movimento como no mandado de segurança, né? Se tu requerer a liminar para que seja concedido a liminar imediatamente, eliminar imediatamente, né? E aqui volta aquela questão: o que que eu vou pedir no meu recurso de apelação? O que que tu vai pedir? Bom, para tu pedir o efeito suspensivo ativo, tu vai ter que demonstrar os requisitos da tutela provisória. É isso que prevê o 1012, parágrafo 4º, né? 1012, parágrafo 4º vai dizer que tu tem que ter probabilidade de êxito do recurso e risco de demora. Então, tu vai ter que requerer uma tutela provisória para que seja implementado o benefício, né? É, imediatamente, em razão da urgência do caráter alimentar do benefício, né? E da alta probabilidade de êxito do recurso, ou seja, da alta probabilidade de demonstrar para o juiz, né, que tu tem esse direito e que esse direito dificilmente vai ser desfeito por um recurso do INSS. Poderia ser desfeito por um recurso do INSS. A questão é que tu não sabe nesse momento se o INSS vai recorrer ou não, tá? Mas é que de alguma forma tu vai ter que agir. Então, ele é um recurso um pouco estranho, né? Mas o código ele é muito claro ao autorizar o efeito suspensivo, né, na apelação, né? Para justamente fazer com que algo seja concedido pelo relator. Inclusive, essa decisão do relator desafia agravo interno, né, por ser uma decisão monocrática, né? É, Pode fazer, ao invés da apelação com efeito suspensivo ativo, é possível uma mera petição. Eu não faria isso. Poderia, nas contra-razões, requerer eliminar para implementar o benefício? É, Também não faria isso. Porque estão dando alternativas que não estão no sistema. Porque o recurso, você tem que entender o seguinte: o recurso de apelação ele tem duplo efeito. O recurso de apelação pelo sistema brasileiro, opção política, ele tem duplo efeito. Então, como é que eu descaracterizo o duplo efeito de uma apelação? Se o juiz não me deu a liminar na sentença, eu tenho que recorrer dessa sentença, né? Então, você escorre o risco de ser alegado a preclusão, né? Porque encontra razões em petição, mas o juiz vai dizer, mas por que quando foi intimada a sentença tu não agiu? E agiu dentro dos limites, dentro das possibilidades que o sistema te autoriza, né? Então, eu entendo assim, a gente pode discutir, eventualmente, eventos supervenientes que motivam um pedido isolado, né? A gente poderia discutir isso. Mas se o cenário já está posto no momento de prolação da sentença, e eu estou dizendo o caso concreto para vocês que foi trazido, né?
O juiz indeferiu lá quando entrei, quando a segurada entrou com a liminar, indeferiu na petição inicial e indeferiu na sentença. Então, tu já tem esse posicionamento. Para que tu vai deixar para um momento posterior? Né? Esse encaminhamento. Né? Eu até acredito que possa ser feito, mas vocês estão me pedindo alternativas, né? Cenários. Eu faria no cenário tradicional. Eu faria no cenário em que o sistema te autoriza essa ideia diante desse conceito aqui que eu estou trazendo para vocês, que é o conceito de ter um ponto aqui em que eu realmente fui sucumbente. Porque, à luz do artigo 5º 35, o que eu quero dizer para vocês? Combinado com 78, eu quero a prestação agora, eu não quero depois. Eu não sei se essa segurada vai aguentar tanto tempo. Ela quer aposentadoria agora. Eu não sei quanto tempo o tribunal vai julgar a apelação. Não tem preclusão temporal para o juiz. Ah, sem dúvida, Thiago. Aqui, sim. Aqui houve uma pergunta diferenciada. Aqui me faz pensar. Nunca fiz isso. Mas o Thiago Almeida realmente levanta um cenário. Nesse caso, também caberia no recurso adesivo pedir o defeito suspensivo ativo? Bem interessante, Thiago. Aqui tu me faz pensar. Porque aqui daqui a pouco tu tá imaginando o seguinte: deixa eu ver se o INSS vai apelar. Porque se não apelar, transitou em julgado, né? Se transitou em julgado, aí não tem uma questão de liminar, aí é execução definitiva. Estou imaginando esse teu raciocínio, dividindo aqui com os nossos 53 participantes em aula, quando estamos nos aproximando das 8 horas, realmente de um curso que não tenho a menor ideia de quando é que vai acabar hoje, hein? Hoje eu não tenho a menor ideia mesmo. Mas como já disse um presidente, não me deixem só. Né? Aqui é uma pergunta interessante. Aqui é uma pergunta que eu não tinha pensado. Se eu aguardo e eu tenho, se eu sou sucumbente, Thiago, eu sou sucumbente parcial. Então eu poderia fazer o recurso adesivo e pedir o efeito suspensivo ativo no recurso adesivo. Perfeito. Perfeito. Não foi o que eu fiz. Aliás, eu nem pensei em fazer isso. Né? Até porque, pelo desespero de quem está pedindo mentoria, imagina se eu digo isso. Não, não vamos fazer nada agora. Vamos deixar. Vamos deixar. Você sabe, né? Quem já fez mentoria já sabe. Geralmente é assim, professor, não estou nem dormindo nos últimos dias. Tá, então, vamos fazer alguma coisa logo. Vamos fazer logo antes que vire o ano. O requerimento liminar deve ser apreciado até a sentença, já que a sentença foi apreciado o pedido liminar. Não, ele pode ser apreciado na sentença, né, do leite? Pode ser apreciado e concedido na sentença. Por isso que tem um artigo ali que fala, nunca me lembro de cabeça, esse dispositivo especificamente, que as questões envolvidas em decisões interlocutórias, se elas integrarem a sentença, elas desafiam o recurso de apelação, que é exatamente o caso aqui, né? É o 1012 para o terceiro, se não me engano. Talvez eu me engane. Talvez não seja. É o 1009, né? Da apelação. O disposto nesse caput aplica-se quando as questões mencionadas no 1015 integrarem capítulo da sentença. É o que a gente está usando aqui no caso concreto, viu, do Leite? O 1009, parágrafo terceiro. É isso. Então, tu vai, por ser uma questão liminar, né, tradicionalmente é objeto de agravo, né? Mas daí tu vai dizer assim, poxa, mas eu vou agravar, né, da decisão com relação ao liminar? Não, tu vai apelar. 1009, parágrafo terceiro. Essa dúvida realmente
aí não poderia existir, né? Mas então a tutela provisória ela é um requerimento, mas ela é um requerimento, não é pedido, mas é um requerimento, mas disponibilizado pelo sistema em nome da efetividade. Então, é interessante realmente defender a tutela provisória no momento que a gente está pedindo ela, com base no acesso à justiça e com base na duração razoável do processo. Porque é uma garantia, é um avanço processual, né? Essa inversão do ônus do tempo no processo. Então, toda vez que o juiz postergar a análise, enunciado 70 do Conselho da Justiça Federal, né? Toda vez que o juiz postergar uma análise, isso equivale a indeferimento. Isso equivale, porque eu estou pedindo agora. Se eu estou pedindo agora, eu estou dizendo que eu tenho os elementos agora. Que eu tenho a verossimilhança, que eu tenho a urgência. É ou não é? Então, toda vez que o juiz postergar, ele está infringindo essas garantias processuais que me estabelecem o acesso à justiça com a duração razoável. O artigo 5º, 35 e 78, como eu coloquei aqui na penúltima linha de vocês, ó. Então, na petição inicial perfeita, se eu tenho convicção do meu requerimento de tutela provisória, é ideal que eu já faça na inicial. Já deixa ela bem completa, bem perfeita. Porque isso pode me estourar numa relação com duplo grau de jurisdição. Pode me estourar num pedido de recurso lá na frente. O que eu estou querendo do judiciário em termos de pedidos e requerimentos agora? O que não me foi concedido? O que faltou? Fazer isso desde a inicial. Não. E aqui, só para dar um outro exemplo, vale para requerimento de prova. Eu acho fundamental perícia num determinado caso concreto. Deixa explícito isso. Porque já não na petição inicial já trazer os quesitos. Lá em esfera recursal, lá no duplo grau de jurisdição, tu vai poder lembrar o juiz, o juiz de segundo grau, você vai poder lembrar o desembargador a respeito disso. Olha, excelência, desde a petição inicial eu vi alertando. E não foi feita a perícia. No tribunal, tu vai estar alegando cerceamento de defesa. Mas como é bom a gente vincular em grau recursal aquilo que foi colocado na petição inicial. Na apelação, restabelecer as linhas com aquilo que foi colocado na petição inicial. Não só em termos de preliminares, mas também em termos de mérito. O fechamento da petição inicial, então, meus amores, é o momento decisivo de encaminhamento ao judiciário, a fim de que se estabeleçam os limites da prestação jurisdicional, definindo os fenômenos citra petita, não examinado o pedido, ultra petita, concedido além do pedido, ou mero, ou mesmo extra petita, né, que é concedido coisa diversa do que foi pedido. Então, basicamente, a gente está dizendo que quanto mais completo eu consigo fazer a petição inicial, mais claro eu consigo fazer um checklist daquilo que foi examinado, daquilo que foi enfrentado, daquilo que foi colocado em pauta, em julgamento pelo juízo, pelo magistrado. Decisão citra petita, não examinou o pedido. Ó, desde a inicial está aqui. A linha B, a linha C, item tal e tal. E os fenômenos ultra petita, conceder além do pedido, e citra e extra petita, que é conceder coisa diversa do pedido, também são fenômenos que tu examina a partir daquilo que consta, né?
expressamente, então, aí na petição inicial. Muito bem.